Mente Aberta para falar sobre missões com o Breno, começa agora. E eu queria que o Breno me explicasse, Breno, primeiro, Portas Abertas. Povos e Línguas não é uma missão, Povos e Línguas é uma mobilização? Sim, na verdade, Povos e Línguas é uma mobilização da igreja brasileira, né? A unidade de vários segmentos da igreja, como a agência missionária, seminário teológico e as igrejas em si, para juntas trabalhar essa mentalidade da grande comissão. E essa mentalidade da grande comissão, você entende que ela não está sendo seguida como deveria ser hoje, por isso da mobilização? Na verdade, o que eu acredito que está acontecendo é simplesmente um amadurecimento. Não é que a gente não está fazendo. A igreja brasileira, de uma certa forma, ela é extremamente nova, né, comparada com outras igrejas, como a igreja da Alemanha. Então, é mais do que comum a gente ter esse tempo de maturação mesmo. A gente cresceu muito nos últimos 30 anos, e então é normal que a gente tenha, né, aquela busca de identidade, é como se fosse uma adolescência, né? Mas agora, amadurecendo, eu acho que cai muito bem a gente começar a pensar no aspecto de mobilização da igreja como um todo, para fazer de fato a diferença, né, que eu acredito que Deus tem proposto para nós. E essa diferença que a igreja precisa fazer, ela se manifesta em que áreas? Olha, eu acredito que tanto no contexto de missões transculturais, de povos não alcançados, como o Senhor Jesus nos ordena, e é um mandamento, é uma ordem, que a gente vá aos confins da terra, alcançando todos os povos, raças, né, línguas, tribos e nações. Mas também no contexto onde a gente já está inserido, onde as igrejas já estão tendo uma atuação mais relevante e já podendo trabalhar em alguns assuntos, suponhamos a questão da família, né, a questão da ética do trabalho, a questão, né, da educação. A igreja começa já, não como diz assim, dar pitaco, né? Ela já começa de fato a ensinar, porque eu acredito que a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, ela é de fato um agente de socialização, além de ser um agente de salvação, né? Agora, quando a gente pensa, então, em mobilização missionária, a gente acaba, o próprio nome da mobilização Povos e Línguas, né? Inclusive, quero parabenizar pelo programa, né? Já estamos na terceira temporada? Terceira temporada. Agora está com o pastor Marcelo Galberto, né? Marcelo. Da Mocidade para Cristo, você conhece demais. Uma pessoa fantástica, assim, e tem um objetivo de linkar, né, os jovens, aquela geração toda que cresceu com ele, né, através do movimento da MPC. Então ele está conseguindo fazer esse link. E nós estamos trabalhando nessa temporada o tema do Socorro e Misericórdia, que é trabalhando com profissionais da saúde, né, e é aquela postura de missão de baixa complexidade, né, de curto prazo. São um grupo de médicos, enfermeiros, dentistas, né? Eles podem ir nos países, nas cidades do interior do Brasil e trabalhar ali representando Cristo, mas através da saúde pública. Asas de Socorro seria uma missão que entra nessa área, né? Sim, sim. Nós tivemos a oportunidade de filmar um trabalho, fazer uma matéria de um trabalho que eles têm no Rio Madeira. E assim, um trabalho fenomenal na época da enchente, né? E foi assim, fantástico. A turma lá da Asas de Socorro é um pessoal assim, né? Já está aí, acho, comemorando aí seus 40 anos, né? É um pessoal fantástico. Pilotos que trabalham, mecânicos e também profissionais da área de saúde, né? Que atuam. Isso, pelo que a gente sabe deles, assim, eles são muito atuantes assim, no apoio da frente missionária. Eles levam missionários que trabalham com tribos indígenas em lugares distantes que você talvez não teria condição de ir a barco, né? Então você vai de avião. Então, assim, mas é uma mentalidade também muito nova, embora eles já estejam aí há anos, mas a igreja não entende isso igual. Eles têm uma necessidade de ter pilotos missionários, né? Então, assim, é fantástico. Eu conheci um argentino que tem um trabalho, assim, relevante. O Rodrigo também, que é um amigo meu, que é filho do pastor Ivênio dos Santos. Sim, sim. Né? Que é um teólogo aí que a gente respeita muito. Trabalha lá com a sua esposa também, assim. A Rita. A Rita. A Rita foi minha aluna na faculdade, acredita? Olha que mundo pequeno. É, mundo pequeno. Rapaz, a Rita é fantástica. Eles fizeram esse programa agora e assim, eu de fato, a gente pensou que, por ser um assunto mais de um setor, eu imaginei assim, o pessoal não vai gostar. Mas a adesão, assim, a substância, o socorro e a misericórdia ali de 1 Coríntios 12, 28, que é o dom que Deus dá para a igreja,
Isso foi muito identificado. O pessoal identificou demais, assim. Hoje mesmo a gente estava corrigindo lá no Povos e Línguas, lá no escritório, o programa de Haiti, com a Igreja Batista Central, daqui de Belo Horizonte. Uhum. E foi assim, é impactante você ver o que Deus faz através de um grupo de pessoas que vão com a missão, né, ali de restaurar a dignidade das pessoas, levar o evangelho. É assim, algo sem precedente. Não tem como não deixar uma mensagem, não tem como. Agora, quando a gente pensa no nome da mobilização Povos e Línguas, me vem à mente uma ideia de que, às vezes, missões parece que têm que romper fronteiras geográficas. É lá na Papua Nova Guiné, é lá no interior da África, na Ásia. Mas a gente pode pensar em povos e línguas nacionais, dentro do Brasil, né? Nós temos povos e línguas aqui dentro do Brasil que ainda precisam ser alcançadas? Sim, sim. Nós temos aqui, hoje o pessoal da ciência e que trabalha na questão da missiologia mesmo, eles têm os povos minoritários. Povos minoritários. Povos minoritários. Então, dentre eles aí tem os ciganos, né, as tribos indígenas, né, e tem muitos outros, os estrangeiros que vêm para cá, suponhamos os iranianos que vêm trabalhar aqui, os japoneses, os chineses. Haitianos também. Haitianos. Então, são povos que com muita dificuldade você conseguiria chegar até lá, né, suponhamos na China mesmo, mas tem colônia aqui, então são povos que a gente já está começando a ver, os sertanejos, então já tem se dedicado uma frente missiológica e de ação, né, de ação evangelística para alcançar esses povos. Então, é muito bom e certo a gente corrigir, né, como você colocou aí. Não é geográfico necessariamente, pode estar dentro do nosso país, né, como os próprios ciganos mesmo. Eles Sim. dizem sobre nós assim, eles falam os brasileiros. Eles não se Os consideram. ciganos nos chamam de brasileiros, aqui de Brasil. Né? Agora, falando em fronteiras geográficas, eu queria que a gente visse um pequeno vídeo muito interessante sobre o crescimento, o nascimento e crescimento das 5 maiores religiões que existem no mundo, e depois a gente comentar sobre povos e línguas, qual o trabalho de povos e línguas para alcançar esses locais onde essas religiões são predominantes. Vamos ver o vídeo, depois a gente comenta, tá joia? Ali a gente percebe, Breno, o começo do hinduísmo. Está até colorido as 5 cores ali em cima: hinduísmo, o judaísmo, o budismo, cristianismo e islamismo. Nós vemos ali, olha, tá vendo? Bem antes. Tempo embaixo, né? É o nascimento de Abraão, em Ur dos Caldeus, né? Começa ali o judaísmo, talvez, né? Uma pontinha, tá vendo? Azul crescendo lá à esquerda na Palestina. O hinduísmo, né? Hinduísmo. Vocês têm trabalhos também na Índia que vocês apoiam? Sim, sim. Nós temos em Lucknow, Dehradun, Nova Delhi, e é onde de fato eles são mais fortes, né? Até o povo muçulmano lá não tem tanta expressão. São bem radicais mesmo. A gente já vê o tempo passando aí, né? E o exílio dos judeus, a diáspora, né? Certo. E a diáspora já gera o quê? É o cristianismo, tá vendo? Em roxo, meio rosa. O cristianismo. E aí o nascimento. A dispersão, né, da igreja. Né? Maomé nascendo, o islamismo, já estamos aí pós-Cristo, é claro. E olha que crescimento absurdo do islamismo, né, Breno? Nessa época foi depois logo no início, né? E olha que interessante, a Península Ibérica ali toda verde, que foi o avanço islâmico sobre a Europa, né? Pegou pela direita ali a Turquia, a esquerda entrando. E aí a gente vê, olha, o roxo crescendo, que é a guerra de reconquista, com Isabel. E aí começa a expansão lá, as grandes navegações chegando nas Américas. Descoberta. Descoberta. Da Igreja Católica. Que é o cristianismo do viés católico romano. Já estamos aí, né, depois de 1500, 1600. O meio do Brasil, olha que interessante, o meio da América ali está verde. Continua. Não alcançado, né? O norte da África islâmico. Agora, esse sul aí, cristão, por que será isso aí? Eu acredito, assim, tem outras interpretações, mas também por causa da colonização holandesa, né? Que hoje nós temos lá os africanos, né? Que é uma miscigenação do povo africano mesmo, do sul-africano, e também dos holandeses e outros colonizadores, né? Perfeito. Quer dizer, então não é bem um avanço cristão por conversão.
Não. É um avanço mais político, não é isso? Isso é quando a Igreja Católica começou a entender que ela estava perdendo naturalmente território, né? Então ela passou. A descoberta dela teve uma perspectiva mais de avanço territorial, né? E foi aquilo tudo que a gente já conhece, que é realmente assim triste, né? Vincular a mensagem do Evangelho a essa proposta política, né? Bélica até. Né? A gente tem aí o próprio Loyola, né? Sim. E todos os outros aí com jesuítas, né? Com jesuítas, que a gente sabe que culminou num genocídio assim, absurdo, né, dos índios, e não só no Brasil, né, eu digo em vários lugares. Sim. Se a gente for ver o cristianismo, ele foi muito vítima, né, dos colonizadores dos países, igual na Inglaterra, na Índia, né, a Índia ali quando era dos seus reinos ali, o Cazaquistão, o Afeganistão, e aí veio a colonização, né, inglesa, e a gente sabe todo o mal que fez, né, para essa cultura, que eles chamam de etnocídio, né, que é de forma né, terrível a morte com valores culturais. Da etnia do povo, dividindo os países. Quando a gente anda ali, eu tive a oportunidade de ir a alguns países ali, quando você vai da Índia para o Nepal, você vai atravessando, você vê a mudança da característica, a fisionomia dos povos ali, e é um país só, né? Mas na verdade aquilo você vê que eram reinos diferentes e é triste, né? Agora, hoje a gente já está numa perspectiva mais pacífica, né? O Evangelho, eu acredito assim que ele tá, às vezes, ele é vítima, né, de pessoas mal intencionadas, né? Mas no geral ele está trazendo uma mensagem muito mais na área da reflexão, da qualidade de vida, da salvação, voltando assim realmente ao objetivo dele, do que ele andar atrelado a essas frentes aí políticas, né? Ô Breno, quando a gente olha aquele mapa e a gente percebe que a Europa está na cor roxa, que seria do cristianismo, há, no meio da igreja evangélica brasileira, uma ideia de que a Europa não precisa de ser um campo missionário porque ela já é cristã. Mas eu sei que vocês pensam de forma diferente, né? Como vocês, da Povos e Línguas, veem, por exemplo, a Europa em termos de missões? Hoje, você falou muito bem, que é a questão de que a igreja brasileira pensa isso. Porque, na verdade, ninguém pensa isso, né? Por falta de instrução mesmo. Mas instrução porque o nosso conceito de culto de missões, ele ainda é muito americanizado, ele é daquelas bandeirinhas das nações, né? E nós temos uma ligação muito forte com a África, né? Então a gente tende a fazer missões muito associadas à misericórdia. Então a gente também pensa que a Europa, né, às vezes como mãe, né, das civilizações, aí ela tem essa visão assim de que ela é o exemplo. Mas é mentira, né? Quando a gente chega lá, eu tenho a oportunidade de ir lá, vou fazer alguns trabalhos do Povos e Línguas lá, e eu fico percebendo assim países que foram berço, né, do cristianismo, assim, de vários movimentos legítimos, né, genuínos. Alemanha, por exemplo. A Alemanha é talvez uma das mais, né, que nos deixa triste demais. Você chega lá, hoje as igrejas são praticamente alugadas para mesquitas, para boates, academias. Então o evangelho realmente está ruindo lá. Então é um equívoco, né? Se a gente pensa que só porque é a Europa, a qualidade de vida é alta, o pessoal tem um estudo muito bom, formação, mas na verdade não é. A igreja lá está morrendo mesmo e eu acredito que é a nossa vez agora, né, de voltar os olhos para a Europa. Quando nós começamos a fazer os programas, e aqui mesmo na Rede Super que a gente iniciou, né, eu vi muitas pessoas falando comigo assim, você vai filmar a Europa? Tipo, sim, como é que vai mandar um missionário para a Europa? Ninguém manda um missionário para a Europa, porque a Europa é euro, é coisa de rico, mas assim, são almas do mesmo jeito, e talvez é mais difícil hoje fazer missões na Europa do que fazer na África. Por quê? Por causa da questão da geração pós-cristã. Você pega uma academia, um ateísmo acadêmico, né, na academia ali que está realmente ali ditando, né, o consciente coletivo, a filosofia, né, da vida urbana ali, e não é fácil você chegar com o evangelho. Eu brinco muitas vezes assim, o evangelho tupiniquim, né? Sim. Você chegar aqui de plantar um templo e vamos fazer um templo lá, ninguém faz isso. Tanto é que o trabalho de pequenos grupos lá
talvez as células, né, como a gente chama aqui, mas os pequenos grupos, eles estão em voga lá, porque as pessoas querem debater. Então, assim, e agora está acontecendo um fenômeno muito interessante lá. Eu estive na Bélgica e visitei alguns lugares, estava numa igreja, e a conversa é que eles voltaram a ter experiências assim, sensitivas, né, de meio pentecostal, assim, e acreditando em coisa que a gente aqui fala, gente, que bobeira, isso não está na Bíblia, não, e eles estão voltando a coisa assim, que eles realmente perderam a raiz. Então, são pós-cristãos mesmo. E quando você fala de Europa, me assustou ao ver aquela arte, aquele vídeo, o crescimento do islamismo, não é? A partir volta ao ano 400 ali, o islamismo cresceu de maneira absurda. E a Europa, embora esteja roxa e rosa ali, não está em outra cor porque o secularismo não tem cor. Isso. Mas será que o islamismo não é, talvez, a religião que esteja mais vendo a Europa como campo missionário? Porque a minha impressão é que o número de islâmicos que tem entrado, até pela proximidade do norte da África, tem sido muito maior do que o número de cristãos evangélicos. Talvez não seja essa também uma coisa a se questionar, né? Porque se os cristãos evangélicos não verem a Europa como um campo missionário, os muçulmanos estão vendo? Na verdade, eles chamam isso de folk Islam, né? Que é como o nome? Folk Islam, né? Que é o Islã popular, folclórico, né? De folk. De folk. É o pessoal que vem, isso é muito impulsionado, estimulado pelo comércio, né? Porque é um povo comerciante, né? É o pessoal que vive do mercado mesmo. Os muçulmanos, eu morei em Moçambique como missionário e todos os muçulmanos que a gente tinha na região, e eu morava numa aldeia, né, em Amatanda, e os comerciantes todos eram do Cazaquistão. Então, assim, eles vão com uma visão imperialista, eles chamam também de neoimperialismo, né, que eles vão através do comércio. Então, até a questão, a questão metodológica de plantação de mesquitas, ela é mais uma questão de necessidade, porque aonde se aglomerar um número de muçulmanos, nessa vez, eles têm que ter uma mesquita para adorar. E eles têm que fazer nos horários deles, por exemplo, na hora do almoço eles param e vão. Então, uma pessoa faz aquilo no fundo da casa dela. Né, o mais próximo ele faz no fundo da casa dela. Então, é uma coisa meio que sine qua non. Cresce o comércio, cresce a mesquita. E nós não, nós somos dicotômicos, como eles dizem, né? Nós desassociamos a religião do trabalho, né? E que é um erro, que a gente vive uma coisa só. Tem o sagrado e o profano. O sagrado e o profano, então a gente vai. Então a gente deveria também, onde a gente plantar um trabalho nosso, ali a gente planta também um culto, a gente adora o nosso Deus, a gente reúne, a gente faz uma célula e a gente cresce. Então o crescimento do islamismo, nesse caso, ele já tem essa visão imperialista, é impulsionado também pelo mercado, impulsionado também, porque também esses povos, como o pessoal do Cazaquistão, eles são altamente exploradores, né? Eles têm essa visão de explorar mesmo, ele não está dando dinheiro aqui, eles vão, eles mudam e vão mesmo. Então, eles plantam lá o trabalho dele e assim, e é um lugar de péssima qualidade de vida, estrutura, infraestrutura, saúde pública, não tem. E eles estão lá ganhando dinheiro, onde a gente pensa, assim, ninguém tira dinheiro aqui, eles tiram. Eles vendem capa de celular, eles vendem bateria, se vira e cresce. Então, isso, por eles serem populares, né, que eles têm relações com as mulheres da região. E aí eles têm 2, 3 mulheres africanas, e aí os filhos nascem muçulmanos. E aí é o muçulmano, é o islamismo indígena, que ele nasce ali da região. Então ele já é uma consequência da união de 2 raças. Então esses filhos já são diferentes dos pais, porque eles já nascem naquele segmento, e eles fazem com que eles vão tomar suas universidades, vão ter seus comércios, vão ditar suas leis e eles vão tomar. Então o processo ele é lento, mas ele avança pela necessidade de comércio. E conosco, com o cristianismo não tem isso. Né? O cristianismo não tem isso. O cristianismo, infelizmente, é muito na área devocional, muito na área da gente ter uma reflexão de qualidade de vida. Na teologia de prosperidade, a gente assimila isso mais como uma obediência a Deus, ter um dinheiro, mas você não tem uma visão como eles têm, que é mais arrojada de vamos crescer, isso é o melhor para nós, é o melhor para o ser humano. A gente é muito democrático nesse aspecto.
É o que alguns dizem, né? Se profana um ídolo, desculpa, um símbolo islâmico, né? O islamita ou muçulmano ele reage, né? O cristão ele tende a amenizar isso aí. Mas pensando em islamismo, como vocês da Mobilização Povos e Línguas veem e, se possível, ajudam missionários que estão em regiões onde Boko Haram, Estado Islâmico tem crescido, tem aprendido. Por exemplo, no norte da África, ou melhor, no centro-oeste da África, ali temos o Boko Haram. Né? No norte da África, ações do Estado Islâmico. Como Povos e Línguas pode ajudar os missionários ou tem visto essa questão? Na verdade, a ajuda nossa, por ser um aspecto de mobilização, ela não pode passar da conscientização. Né? Então, a gente tem agências missionárias que trabalham com isso, né? A própria Portas Abertas, né? E tem também a Mais, né? do pastor Mário Freitas, que é amigo de todo mundo aqui. E eles têm esse trabalho de resgate das pessoas que estão sendo perseguidas, mas, no geral, realmente é uma tristeza muito grande, não tem muito o que fazer, a não ser a nossa conscientização. Né? Eu acredito que a melhor defesa é o ataque. Né? Então, eu acho que nós temos que avançar mesmo, eu acredito que nós temos que conscientizar a igreja, que nós estamos aqui para anunciar o evangelho, não é fazer proselitismo, como foi feito nessa época da expansão, né? Do colonialismo, né? Mas a gente precisa fazer, de fato, ser discípulos de Jesus, precisa, de fato, pregar o evangelho. Né? E essa conscientização, ela acaba contribuindo para uma distinção que outro dia você falou comigo, eu queria que você compartilhasse de novo. Né? O que é a diferença de uma igreja que é missionária para uma igreja que é missional? Ou a diferença do missionário para o missional? Você falou que tem uma diferença entre esses termos, né? Na verdade, o missionário, ele está descrito em Efésios 4:11. Ele é aquele que, o apóstolo fala sobre Jesus, que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele mesmo fez uns para apóstolos. O apóstolo lá é o missionário, só que o missionário está na linguagem do latim, né? Então, e lá está no hebraico. Então, e grego, né? Então, o que acontece? A verdade é que ele é uma pessoa escolhida por Deus para exercitar aquele ministério missionário e capitanear, né? Aquilo ali, levar o evangelho e levar a tendência da igreja sempre ir aos confins da terra. Agora tem a postura missional, que é um termo americano, né? Que o pessoal tem trabalhado bastante, e aí a gente vê às vezes falando da turma de missão integral dos Estados Unidos, o pessoal da Europa também, é a questão de você ser uma pessoa altamente missional no aspecto de você ter uma missão, você tem uma missão, né? Você está trabalhando ali na empresa, igual aqui tem um cameraman que ele vai ser missional, né? Ele vai deixar sempre a pregação através da vida dele, ele vai ser altamente pedagógico com respeito à proposta da salvação, né? A mensagem da salvação, ou ele vai ser uma pessoa misericordiosa, piedosa, a pessoa que vai arrebanhar pessoas em torno de Cristo, ou seja, ela vai ser frutífera onde ela estiver, mesmo que ela não vá aos campos, né, transculturais. Então, tem a diferença, a missionalidade é para todo mundo, é um estilo de vida. Todo mundo, né, sabe que a gente está ali para fazer, para salgar a terra, para colorir, né, essa vida nossa, e o missionário que é aquele que vai, que é como um pastor que vive de tempo integral, como eles chamam, né? Que tem a vida dele já se tornou uma profissão mesmo assim de fé, e ele está ali para representar a igreja nos confins da terra. E Povos e Línguas, como mobilização, o foco dela é o missionário ou missional? Como é que vocês lidam com isso? Isso é muito importante. Na verdade, a gente pensa que é aos confins da terra, aos povos não alcançados. Que Jesus falou para a gente ir aos confins da terra, né? Chegar até lá. Né? Então, a nossa primeira frente de trabalho é estimular que a igreja não pare, né? Que ela avance, que ela não se intimide. E a questão do missional é que a gente tenta trabalhar valores, né, mudar os valores, fazer com que a igreja não seja, como a gente disse aí, não seja um cristianismo secular, né, como eles chamam, né, que é um cristianismo irrelevante. Uhum. Eu estou até mostrando aqui para os nossos telespectadores, Breno, a revista Povos e Línguas, essa foi a última que foi editada, é isso? Isso, essa é a última, ela foi uma edição comemorativa, né, de 1 ano,
né, eu até estive aqui com o pastor Charles no início, quando lançamos a revista, e agora a gente teve o lançamento dela de 1 ano, né, a comemoração de 1 ano, foi dedicatória ao pastor Russell Shedd. Que é esse senhorzinho aqui? Isso é uma foto ou uma arte? É uma arte, né, uma arte do Will, um irmão nosso, né, daqui de Belo Horizonte mesmo, que fez pra gente com muito carinho. E por que Russell Shedd? Porque o Russell Shedd, ele trabalha a questão, não ele, mas os textos deles trabalham a questão da historicidade de missões na igreja. Porque a gente pensa, às vezes, que missões é um movimento assim, não tem nada para fazer, vamos fazer missões. Não, mas eu sempre falo isso, assim, e é uma reflexão muito interessante, que se você me contar quem pregou para você, quem falou do Senhor Jesus para você, você vai dar um nome. E se a gente perguntar para essa pessoa quem foi, quem evangelizou, ele vai dando nome e a gente vai andando, e a gente vai chegar em alguém. Sim. E esse alguém é um missionário, ou americano, né, ou inglês, ou escocês, ou sueco. Porque alguém, né, em 1800, saiu do seu conforto lá da Europa, que hoje está precisando de estender a destra da comunhão com a gente, eles vieram para cá e deixaram o evangelho. Então hoje, se a gente está aqui hoje com a igreja de 40 milhões de evangélicos nominais, é por causa de movimentos assim. Então o Russell Shedd, ele é um que veio, né, o pai dele é missionário, foi missionário na Bolívia, e ele nasceu na Bolívia e veio para cá, ajudou na tradução de Bíblias. A irmã dele mora também em Guatemala, também trabalha família com tradução. missionária. A família é um ícone, né? Então, assim, a gente mostra a construção da história de missões, então a gente tem que resgatar isso, porque a igreja não cresceu agora, dos anos 90 para cá. Ela já vem a trancos e barrancos. Né? Ô Breno, quero te agradecer demais. O papo foi muito rápido. Eu que agradeço. Né? Mas depois eu quero que você venha mais vezes para a gente discutir mais sobre missões. Será um prazer, será um prazer. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês lá da Povos e Línguas. Amém. Quero agradecer muito também a você que acompanhou o Mente Aberta, que tem a finalidade exatamente de abrir nossa mente para as diversas questões que envolvem a vida cristã. Que você continue sintonizado na Rede Super. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.